Olá pessoal, que acompanha o canal Arquivo Monstro. Aí vão algumas dicas de ouro de recursos no processo penal, para o 23º exame da OAB. Dica 1. Em regra, a apelação é um recurso que deve ser interposto em 5 dias. Artigo 593, CPP, e 8 dias para oferecer as razões. Dica 2. Cuidado, a apelação nos juizados especiais criminais tem o prazo de 10 dias para interposição e razões. Dica 3. Não havendo apelação do MP no prazo legal, o ofendido, ainda que não habilitado, pode interpor apelação em 15 dias. Dica 4. Cabe apelação no processo penal contra sentença condenatória e sentença absolutória própria ou imprópria. Dica 5. Absolvição imprópria é aquela que absolve, mas impõe medida de segurança. Cabe apelação. Dica 6. Cabe apelação, na segunda fase do rito do júri quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Artigo 593, inciso 3, alínea A, CPP. Dica 7. Cabe apelação, na segunda fase do rito do júri quando a sentença do juiz for contrária à lei ou à decisão dos jurados. Artigo 593, inciso 3, alínea B, CPP. Dica 8. Cabe apelação, na segunda fase do rito do júri quando houver erro ou injustiça no tocante à pena ou à medida de segurança. Artigo 593, inciso 3, alínea C, CPP. Dica 9. Cabe apelação, na segunda fase do rito do júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Artigo 593, inciso 3, alínea D, CPP. Dica 10. Cabe apelação, na primeira fase do rito do júri contra a impronúncia é absolvição sumária. Artigo 416, CPP. Dica 11. O recurso em sentido estrito RSE tem o prazo de 5 dias, com mais 2 dias para oferecer as razões. Dica 12. Cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que não recebe a denúncia ou queixa. Dica 13. Cabe recurso em sentido estrito contra a pronúncia e desclassificação na primeira fase do júri. Dica 14. Cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Dica 15. Cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que o decretar a extinção da punibilidade e prescrição, por exemplo. Dica 16. Caber recurso em sentido estrito contra a decisão do juiz que concede ou nega a ordem de habeas corpus. Dica 17. Cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que anular o processo no todo ou em parte. Dica 18. Cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que o denegar a apelação ou a julgar deserta. Dica 19. Cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que ordenará suspensão do processo, por questão prejudicial. Dica 20. O recurso em sentido estrito admite o juízo de retratação efeito regressivo ou iterativo. Dica 21. Cabe agravo em execução. Artigo 197, LEP, contra a decisão proferida na fase de execução da pena. Dica 22. Cabe agravo em execução contra a decisão que concede ou nega livramento condicional. Dica 23. Cabe agravo em execução contra a decisão que concede ou nega a progressão de regimes. Dica 24. O agravo em execução tem o prazo de 5 dias. Dica 25. O agravo em execução admite juízo de retratação efeito regressivo ou iterativo. Dica 26. Os embargos de declaração são opostos em 2 dias 5 dias no GCRIM. Dica 27. Cabe embargos de declaração quando houver contradição, omissão, ambiguidade e obscuridade. Dica 28. Quando opostos os embargos de declaração ocorre a interrupção do prazo dos demais recursos. Dica 29. Cuidado, no GCRIM,
A oposição dos embargos de declaração suspende o prazo dos demais recursos. Dica 30. Os embargos infringentes são o único recurso exclusivo de defesa. Dica 31. Cabem embargos infringentes contra acórdão não unânime de apelação, res e agravo em execução. Dica 32. Os embargos infringentes são opostos em 10 dias. Dica 33. Nos embargos infringentes somente pode ser pedido o que foi concedido no voto vencido. Dica 34. A carta testemunhável tem o prazo de 48 horas. Dica 35. A carta testemunhável admite juízo de retratação. Dica 36. A carta testemunhável deve ser interposta ao escrivão-chefe do cartório. Dica 37. Cabe carta testemunhável contra a decisão que nega seguimento ao res e ao agravo em execução. Dica 38. O recurso ordinário constitucional para o STF ou STJ tem o prazo de 5 dias. Dica 39. Cabe ROC para o STF contra a decisão que julga crime político e contra a decisão que nega HC nos tribunais superiores. Dica 40. Cabe ROC para o STJ contra a decisão que nega HC no TJ e no TRF. Gostou? Deixe seu like no vídeo para ajudar o canal.